Oi, meus amores. Então, eu, professora Aguinalda, de pós-médio de Química da segunda série, estamos aqui para dar continuidade, né, no desenvolvimento aí das nossas atividades. Né? O objetivo aí do pós-médio é fazer uma retomada, né, dos conteúdos estudados, né, seja da série atual ou das séries anteriores, né, naquilo que é mais cobrado nas últimas avaliações externas. Bom, continuando aí na parte de equilíbrio químico, hoje nós vamos falar mais especificamente do deslocamento de equilíbrio químico. Bem, esse deslocamento de equilíbrio químico ele foi proposto, tá? E observado, né? Desenvolvido aí por um químico francês chamado Le Chatelier. Né? E o que ele estabelece? O que ele prevê? É possível prever o que acontece com a reação de acordo com a alteração que é feita. Então, por exemplo, se não ocorrer nenhuma ação de nenhum agente externo sobre um sistema que está em equilíbrio, ele tende a permanecer nessa mesma situação indefinidamente, certo? Mas se a partir do momento onde que pode ocorrer fatores externos sobre um equilíbrio, ele tende a se deslocar esta reação por um lado onde que vai minimizar a ação do fator aplicado. Então, de que nós estamos falando? Primeiro, que equilíbrio químico nós estamos falando trata-se de reações reversíveis, onde que eu tenho a reação direta e a reação inversa. Então, ocorrendo algum fator, né, que pode afetar a condição desse equilíbrio, nós vamos alterar esse sistema e ele, então, a gente vai tirar ele dessa situação de equilíbrio dele. Então, um fato para a gente minimizar é que essa reação ou ela vai ser deslocada para a direita ou ela vai ser deslocada para a esquerda, dependendo desse fator. Então, qual é o enunciado de Le Chatelier? Ele diz, abre aspas, quando um fator externo age sobre um sistema em equilíbrio, este se desloca procurando minimizar a ação do fator aplicado. Fecha aspas. Bem, aqui é um resuminho, tá? Muito bom aí, e o que está também na sua lista de atividades, para você acompanhar então quem são esses fatores externos que pode tirar um sistema do equilíbrio. Deslocar um equilíbrio significa, por meio de um fator externo, fazer uma das duas reações ser favorecido, onde que a velocidade da primeira reação seja diferente da velocidade da segunda reação. Quando ele coloca aí o índice 1, ou seja, né, da velocidade da reação direta, diferente da velocidade da reação inversa. Então, quais são esses fatores? Concentração, temperatura, pressão e o efeito catalisador. Lembra que o catalisador, ele acelera, né, a velocidade de uma reação e é um tipo de substâncias, né, que são adicionadas em um meio reacional, onde está ocorrendo a reação, de forma a favorecer, de forma a acelerar a velocidade desta reação. Sendo que no final ela não participa, ela não mistura com os produtos que são formados, elas são retiradas. Ok? Apenas o catalisador, ele te orienta o mecanismo de reação, da sua reação, tá? E assim como ele acelera a velocidade dessa reação. E vocês viram que existem alguns catalisadores biológicos, como por exemplo as enzimas,
né, por ação enzimas biológicas, né, que na presença do sangue ali, que são presentes no sangue, elas aceleram ali, né, a velocidade daquela reação, né, quando você é bem perceptível quando você adiciona água oxigenada, né, para tratar algum ferimento, ok? Então, você vê ali a presença de borbulhas, né, imediatamente você vê a presença de borbulhas borbulhando ali, tá? Uma vez que ele entra em contato com enzimas biológicas presentes no sangue, beleza? Tá. Então, isso daqui precisa estar bem definido aí para você. Concentração. Quando aumentarmos a concentração de uma substância num sistema em equilíbrio, deslocamos o equilíbrio para o lado oposto em que se encontra a substância. Então, isso vai depender muito do que diz o enunciado da questão. Tal substância está do lado do produto, falou que aumentou a concentração dessa substância que é produto, então essa reação, o equilíbrio dessa reação, esse fator vai deslocar então o equilíbrio para a esquerda. Ah, mas a substância mencionada está do lado do reagente, então ele vai deslocar o equilíbrio para a direita, fazendo com que sempre reajustando para que a reação volte novamente a estar em equilíbrio, né? No sentido de fugir da força de alguma determinada ação que está sendo cometida sobre aquele equilíbrio, que quer desestabilizar. Temperatura também é um outro fator que desloca o equilíbrio. O aumento da temperatura sobre um sistema desloca o equilíbrio no sentido da reação endotérmica. O que é a reação endotérmica? A reação que vocês viram lá na parte de termoquímica. É a reação que ocorre no sentido de absorver energia. Então, o meu sistema, se ele vai aumentando de temperatura, o que tende a acontecer com os reagentes? Eles vão absorvendo essa energia na forma de calor. Então, sempre o meu sistema, ele vai deslocar o equilíbrio, então, no sentido da reação endotérmica. Pressão. Pressão, às vezes é tão difícil nós entendermos o significado da palavra, do termo pressão. Pressão, se você olhar no dicionário, nada mais é do que uma força que está atuando em um determinado local, uma determinada superfície. Então, eu estou exercendo uma pressão. O aumento da pressão, né, por exemplo, se você tem um sistema gasoso, onde os seus, né, as substâncias ali envolvidas naquelas reações são gasosas, então você tem que o aumento da pressão no sistema gasoso, ele desloca o equilíbrio no sentido da reação que ocorre a contração do volume. Porque quando eu estou exercendo o aumento da pressão, ó, eu estou aumentando a pressão, eu estou aumentando a pressão, né? Vou até tirar aqui. Eu estou exercendo a pressão aqui em um determinado ponto. Consequentemente, também eu estou o quê? Reduzindo o volume dela. Então, a tendência aqui é que nessa reação o sistema seja deslocado, né? Desloca o equilíbrio no sentido da reação em que vai ocorrer a contração, onde que vai ocorrer a redução do volume. E o efeito do catalisador? Bom, como falado para vocês, o catalisador ele não desloca equilíbrio. Então, se tiver lá catalisador como um dos fatores que desloca o equilíbrio, falso, porque catalisador não desloca equilíbrio. Ele altera o tempo em que o equilíbrio vai ser atingido, né? Ele aumenta a velocidade de reação, mas ele não desloca o equilíbrio. Tranquilo? Então, vamos ver aqui no próximo slide. Nesse momento agora, a gente tem aí, né, um exercício aí mencionando
um exercício resolvido falando a respeito de reação em equilíbrio. Então, foi dado aí tricloreto de fósforo mais o cloreto, pentacloreto de fósforo, tá? E aí ele diga qual é o efeito de cada um dos seguintes fatores sobre o equilíbrio inicial. Então, aqui, ele não é uma questão de marcar X, então presta muita atenção, ele quer que você diga qual é o efeito. Se eu tiver adição de PCl3, se eu tiver remoção do cloro, se eu tiver adição do catalisador, para qual lado, direito ou esquerdo, que isso vai ocorrer o deslocamento desses fatores para que o meu sistema esteja em equilíbrio, tá? Diminuição do volume do recipiente. Então, vamos lá. A resolução diz o seguinte, na letra A, se eu adicionar, tá? Se eu adicionar mais PCl3, né, que é um reagente, se eu adicionar mais esse reagente, né, ele vai deslocar, então, o equilíbrio no sentido da formação dos produtos, ou seja, ele vai para a direita, para formar o PCl5, né? Então, eu estou exercendo uma ação que é de aumentar a quantidade de reagente, o PCl3. Então, com isso, para mim minimizar, como o princípio de Le Chatelier, ele diz que eu quero minimizar essa força, essa ação que eu estou exercendo sobre o meu sistema que está em equilíbrio. Então, para minimizar, né, reduzir esses fatores, o meu sistema, então, vai estar o quê? Ele vai estar deslocado no sentido da formação do produto, ou seja, para a direita, para formar o PCl5, o pentacloreto de fósforo. Se eu remover, né, ocorrendo a remoção de um dos reagentes, o que ocorre? Eu vou deslocar o equilíbrio no sentido de repô-lo, ou seja, para repô-lo, vai ser necessário deslocar para a esquerda. Então, eu removi um desses reagentes, ou tá com falta lá de reagentes, ó, o meu sistema lá tá faltando algum tipo de reagente, o reagente não tá aqui do lado esquerdo, então, para mim minimizar, para mim conseguir repor esse equilíbrio, né, o que eu vou fazer? Eu vou deslocar para a esquerda, o equilíbrio será deslocado no sentido de repô-lo, ou seja, o equilíbrio desloca-se para a esquerda, para o lado dos reagentes. Na adição do catalisador, opa, olha o pega aí, catalisador não altera o equilíbrio, ele apenas acelera, ele apenas tem efeito sobre a velocidade de uma reação, diminuindo o tempo que o sistema demora a atingir o seu equilíbrio. Então, tipo assim, opa, vamos lá, acelera aí, reação. Tá? Então, para o meu sistema atingir esse equilíbrio da formação, né, dos reagentes aqui, né, no meu meio reacional, os reagentes se combinarem, reagir, formar o complexo ativado e formar o produto, então esse sistema para estar em equilíbrio, o catalisador ele apenas tem efeito sobre a velocidade da reação. E a diminuição do volume do recipiente? Se eu diminuir o volume do recipiente, olha, todas as substâncias envolvidas são gasosas. Qual vai ser o efeito desse fator sobre o meu equilíbrio inicial se eu diminuir o volume do recipiente? Ou seja, para mim reduzir o volume do recipiente, o que eu tenho que fazer? Por se tratar de substâncias gasosas, eu vou empurrar, eu vou exercer uma pressão sobre o meu sistema, semelhante a esse daqui exposto na figura. Então, diminuindo o volume do recipiente, né? Tô aumentando a pressão. Então, olha lá o que eu tinha no meu sistema inicialmente. Agora, qual que é o final? Então, diminuindo o volume do recipiente equivale a aumentar a pressão e o equilíbrio se deslocará para direito, no sentido de
minimizar, de reduzir o volume. Aí o que a gente percebe nesse sistema? Que o choque entre as moléculas aumentam, né, com o aumento da pressão. Então, vê aí no meu sistema 2 aí após, né, um esquema mostrando aí a pressão sendo exercida em um sistema em equilíbrio. Meu sistema estava em equilíbrio antes, mas a partir do momento que foi exercida uma pressão, teve um aumento da pressão, consequentemente eu fiz com que as minhas moléculas também ficassem mais agitadas. Porque o volume, o espaço está diminuindo, e aí, consequentemente, que a diminuição, enquanto que a diminuição da pressão é acompanhado com o aumento do volume. Então, se eu tenho, é igual você ter um êmbolo, imagine você com um êmbolo, uma seringa, e apertando o êmbolo. Você segura no orifício, tá? Você segura, né? Você tá aqui com uma seringa. Se você tampar o orifício aqui, né? Você sabe que toda que a matéria, como que é? A matéria, né? Ocupada, duas coisas não podem ocupar o mesmo espaço, né? Então, a partir do momento que eu vou apertando a seringa aqui, vai chegar um momento que o êmbolo ele não vai mais. Por quê? Porque eu tenho a presença de moléculas aqui que estão que estão presentes aqui dentro, moléculas gasosas. Pois bem, eu exercendo aqui a pressão sobre o êmbolo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que as minhas moléculas ocorram maior choques entre essas moléculas pelo devido ao aumento da pressão que eu estou exercendo sobre o êmbolo. Consequentemente, eu vou diminuir o espaço, certo? Diminuindo o espaço, eu estou fazendo com que esse sistema, o equilíbrio dele, seja deslocado para a direita, no sentido de menor volume, tá bom? Bem, posteriormente, né, vocês têm aí a lista de atividades, tá? Tem aí a lista de atividades para você colocar em prática, tá? É só a mesma questão de você observar e os enunciados das questões estão nesse sentido, né? De você identificar se o seu equilíbrio ele vai estar deslocado para a direita ou para a esquerda, dependendo do fator externo que está tirando aquele sistema em equilíbrio. O que é o seu sistema em equilíbrio? A gente está falando da reação, ok? Aonde que a reação direta, ela passa agora a ser diferente, né, da reação inversa, tá bom? Deixei aí um cômico químico para vocês, né? O nitrogênio aí reagindo com o hidrogênio, formando o amônia, perfeitamente balanceado. Assim, tem que ser todas as coisas, tudo em equilíbrio. Beijo para vocês.